Funding Fintechs, o que há e o que está por vir. Professor Samuel, mais uma vez, obrigado, querido. Salva de palmas. Chamo também ao palco Rafael Braga, FINEP, parceiro, de muitas horas que estão por vir. Obrigado. Euler Santos, Fundepar. Obrigado por tudo. E o Anthony, que vem substituindo o Greg Kelly, da Exceed. Anthony, obrigado pela disponibilidade. Pessoal, Samuel, a casa é tua. Obrigado. Boa noite a todos. Felipe, Inex, equipe BMEC, muito obrigado pelo convite de mediar esse painel. Como alguns sabem, eu sou pesquisador na área de finanças, eu sou professor de finanças aqui da casa, e nos últimos anos eu descobri uma segunda paixão, que é a psicologia cognitiva, e dentro dessa história eu encontrei psicologia cognitiva dentro de fintechs. É algo que tem casado com as minhas pesquisas de doutorado, e isso tem me deixado muito feliz. E isso acabou me trazendo a esse painel, que é funding e fintechs. Hoje a gente está falando de um mercado que roda, a expectativa é que rode esse ano aproximadamente 25 bilhões de reais só no Brasil. Só de captação e aplicação em fintechs. A gente está falando de um mercado hoje onde 20% desse dinheiro vai ser operado dentro de meios de pagamento, outros 15% dentro de operações de crédito, mais 12% dentro de bancos. E você tem aí uns 40%, todo um resto de capital, aproximadamente uns 60%, 55% a 60%, em todo o ambiente de fintech, que é um caminhão de dinheiro. Então, dentro desse cenário, lembrando que essas informações são informações públicas, através do FinInnovation e do Fintech Lab, a gente tem aí toda uma oportunidade de captar recurso e operar recurso. Então, eu me sinto muito à vontade de estar com uma equipe tão boa ao meu lado aqui para a gente conversar sobre esse tema. E aí eu já trago a primeira relação. Pensando em estratégias, efetivamente, de investimento, como é que vocês hoje, como é que o mercado hoje está enxergando os canais e as formas de captação? E aí, começo contigo, que aí a gente vai de lá para cá, depois a gente vai para lá e vamos caminhando. Obrigado, boa noite a todos. Ótimo. Bom, meu nome é Rafael Braga, eu sou superintendente de empreendedorismo e investimentos da FINEP. Eu sou responsável por todas as atividades de investimento em fundos de apoio ao empreendedorismo. Então, só para dar uma ideia, como a gente vai falar de captação, né, para vocês entenderem as alternativas de captação na FINEP, hoje a gente tem 25 fundos investidos. Por meio desses fundos, a gente tem 180 empresas apoiadas. São 600 milhões de capital comprometido só da FINEP, 4 bi total comprometido nesses fundos. Volume de fintechs nesses fundos não é tão grande. Atualmente são entre 8 e 10 fintechs nesses fundos. E hoje a gente tem um programa também de investimento direto em startups, um programa para investir até R$1 milhão em startups que já passaram pela fase de ideação, já tem uma solução pronta, com alguma viabilidade comercial, algum teste, alguma prova de conceito em algum cliente. A gente apoia com até R$1 milhão por meio de um contrato de opção de compra de participação no capital. A participação de fintech nesse programa é bastante intensa. O programa tem uma amplitude bastante expressiva, no sentido de que abarca uma quantidade de temas e tecnologias bastante grande. E ainda assim, fintech representa, na média, a gente operou 4 rodadas desse programa. Na média, a fintech representa 10% das propostas recebidas. A gente já recebeu cerca de 1.700 propostas, 183 foram de fintechs. A gente tem 5 fintechs na carteira hoje, nesse programa no FINEP Startup. E aí, falando de maneira mais ampla, né, como que o mercado percebe, aí eu vou puxar um pouco também para o nosso lado, como a gente olha para esse tema, porque, obviamente, o que a gente pensa reflete um pouco das conversas, da interação que a gente tem com o mercado. E fintech hoje está no programa FINEP Startup, não necessariamente por ser uma prioridade de apoio de governo, mas pelas oportunidades que o tema traz. O que eu acho que é até mais importante quando a gente fala de mercado, né?
E as oportunidades estão ligadas a alguns aspectos, né? Alguns eu acho que até alguns aspectos psicológicos, eu não vou nem me aprofundar porque tem um especialista aqui do lado. Mas se for pensar como os millennials se comportam, né, em relação às gerações anteriores, né, em relação à geração X, aos baby boomers, completamente diferente. A forma como que lida com a tecnologia, inclusive existem algumas pesquisas em relação à percepção dessa nova geração em relação às instituições financeiras tradicionais, e a percepção não é muito positiva no geral, né? Eu vi uma pesquisa uma vez que perguntavam para os millennials se eles preferiam ir ao dentista ou ir a um banco, né? Preferir ir ao dentista ganha disparado. Então, você vê o nível de... né, como que as pessoas têm aversão a esse tipo de negócio. Isso abre uma série de oportunidades e a tecnologia viabiliza essas oportunidades e permite que elas sejam escaláveis, né? Não por acaso, no programa FINEP Startup, Fintech talvez seja um dos temas mais amplos, porque, no geral, os temas têm uma definição, uma delimitação muito específica, né? Então, por exemplo, a gente tem lá cidades sustentáveis, dentro de cidades sustentáveis tem saneamento que trata especificamente de tecnologias para evitar desperdício de água. Fintech basicamente abarca tecnologias aplicadas a instituições financeiras que viabilizem soluções inovadoras na área financeira. Eu diria que aí entra praticamente tudo, né? Pagamentos e remessas, cripto, soluções de crédito para empresas, soluções de crédito para startups, seguros, mais o que a gente tem, soluções para detecção de fraude, score de crédito, que envolve risco. Inclusive, a gente acabou de selecionar uma startup bastante boa que desenvolve um mecanismo de cálculo, né, de estimativa, de modelagem de crédito, usando machine learning, inteligência artificial, com informações que não são utilizadas comumente nos modelos de crédito. Então, acho que essas características estão fazendo com que o mercado olhe mais para esses negócios. Acho que é um movimento natural. Tem um aspecto legal também, né? O Open Banking, acho que a palestra anterior falou muito sobre isso. Vai trazer uma série de oportunidades. Não por acaso a estimativa é de um crescimento brutal na captação, né? Quando o número que você citou em relação ao que vem sendo captado nos últimos anos é uma expansão extremamente expressiva. Talvez só para completar, ano passado foi 1,4 bi. Esse ano é 2,5 bi. Essa é a expectativa. 2,5 só no primeiro semestre. Só no primeiro semestre para o Brasil. Para o Brasil. Então, se for pegar no ano, provavelmente a expectativa é de quase dobrar a captação, né? Então, realmente a expectativa para o cenário de fintechs é bastante grande. Eu diria que isso para o governo traz até um problema, porque, no geral, há tanta oferta de recurso para esse segmento, né, que as startups acabam não chegando tanto. Como a gente delimita muito bem o perfil das empresas que a gente busca, a gente acaba conseguindo capturar boas oportunidades. Mas, felizmente, isso está acontecendo. A gente sempre fala que, como Estado, o nosso objetivo é apoiar enquanto o mercado tenha, ou o sistema tenha alguma ineficiência, né? No momento que o mercado é capaz de suprir aquela necessidade, a gente não precisa mais estar presente. Então, a gente espera que em algum momento a gente não precise mais direcionar tanto recurso para fintechs e apoiar outros setores. Mas eu acho que, por enquanto, ainda tem espaço para governo e mercado nesse segmento. Perfeito. E Euler? Acertei? Acertou. Maravilha. Eu tenho um sério problema com nomes. Se fosse uma sequência numérica, era muito fácil. Euler 2, né? Ótimo. E como é que vocês estão enxergando, né, as possibilidades de captação de funding para esse mercado de fintech? A gente teve uma visão de governo agora. E como é que vocês estão enxergando? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pro Felipe, né? Assim, que eu estou conseguindo ver o Felipe aqui, mas... Tô aqui, amigo, mas você não tem que pedir desculpa. Cara, você estava pilotando avião? É em nome da TAM e em nome do Uber, né? Os dois, né? Assim, cara, aconteceu que um urubu bateu no avião e aí não podia decolar, entendeu? Assim, aí tinha que ficar esperando consertar. Coisa de aeroporto. Mas deu tudo certo, no final das contas, né? E eu também falei que assim que eu abrir a boca aqui, eles vão saber de onde que eu vim, né, cara? Não consigo, né? Bom, mas muito obrigado pelo convite e pelo debate aqui, a discussão. Eu represento a Fundepar, né, que é uma gestora de recursos. A gente investe em seed stage, né, assim, early stage. A gente aprendeu muito com a FINEP, né, assim, até roubou a metodologia de valuation deles no final das contas para poder fazer o investimento definir o valor do investimento numa próxima rodada, quando as empresas tendem a estar mais maduras um pouco, né?
E a gente vem de uma área de desenvolvimento voltado a que a gente chama de Deep Tech, né, ou de Hard Science, e aplicações são diversas, inclusive fintech, né? Então, por exemplo, a gente investe numa empresa de inteligência artificial que usa a mesma base tecnológica para resolver um problema de crédito, mas também um problema de hospital, né? De ocupação de UTI, ocupação de leitos, ou problemas de compras, né? Na construção, enfim, só para exemplificar, né? Então, esse movimento fintech e o movimento startups como um todo, né? Esse uso de tecnologia, a gente vem acompanhando em diversos segmentos, em biotech, em materiais, em fintech especificamente, o que a gente tem visto em termos de captação são desde os bancos privados brasileiros, médios e pequenos bancos, né, se estruturando para fazer de alguma forma uma aproximação ao mesmo investimento nas empresas. Então, por exemplo, lá em BH, o Banco Inter participa junto com a MRV de um complexo de desenvolvimento de startups para fazer investimento e estar próximo dessas startups uma forma de ou absorver os serviços ou eventualmente virar sócio depois, né? O banco BS2 montou um centro de desenvolvimento de startups. Então você vê o Itaú com o Cubo, né, o Inovabras, você vê então esses movimentos inteiros de investimento buscando soluções diversas, né, assim, que complementem as suas operações internas, mas também que vão substituir essas operações num período, ninguém sabe o prazo ao certo, mas que tá certo que vão substituir de alguma forma, né? E outro movimento, além dos privados, que a gente tem visto também muitas empresas ou fundos internacionais querendo buscar no Brasil, especificamente as fintechs, né? Então, a gente tem tido conversa por exemplo, com uma aceleradora do Canadá, que tem por trás um family office, que falou, cara, no Brasil são os lugares que as ideias e a fronteira ali para meio de pagamento, né, assim, por todos os problemas que a gente tem e as criatividades que a gente consegue trazer para isso, eles são capazes de resolver de alguma forma. Então, a gente está estruturando com eles um fundo de a princípio 50 milhões de reais, só para fintech, e aí fintechs que possam ser também escaladas para outros lugares do globo, né? Então, assim, metade do dinheiro a gente capta aqui, metade do dinheiro capta fora para fazer esses investimentos. Então, é um momento global, assim, né? Teve uma conversa que eu estava tendo com um dessas grandes gestoras de investimento em startups, diferentes estágios, e o que ele me contou uma vez, eu fiquei super alegre, assim, falei, cara, você tem um desafio a mais do que eu, assim, né? Ele falou o seguinte, ele captou uns 200 milhões de reais fora do Brasil, e aí o investidor colocou o dinheiro, falou o seguinte, olha, você sabe que do ponto de vista macro, eu morro de medo do Brasil, né? Morro de medo de vocês. Agora, sabe que do ponto de vista micro, vocês se resolvem, cara, assim, então aqui, ó, toma o dinheiro, se daqui a 10 anos, já tem 6 isso, né? Se daqui a 10 anos você conseguir retornar esse dinheiro para mim com um múltiplo mínimo que seja, cara, eu tô aplicando dinheiro hoje lá fora a taxas negativas, né? Assim, então, eu topo esse risco, toma aqui essa grana e vá desenvolver os negócios, né? Então eu falo, cara, eu estou torcendo demais para você, me fala que eu preciso te ajudar, né, para captar esses recursos. Eu acho que você pega pela BVCap, né, pelos próprios indicadores da BVCap, não falta, né, nem recurso de fundos, os fundos para investir, todos eles com recursos disponíveis para investimento, né. Perfeito. A gente percebe que efetivamente tem dinheiro. E agora eu vou jogar uma bomba no seu colo, na Exceed. Hoje, a gente sabe que existe recurso, mas a gente observa também um conjunto muito grande de fintechs com dificuldade de captação. O que vocês acreditam que pode ser feito? O que as fintechs teriam que fazer para conseguir captar mais facilmente esse recurso? Então, qual é o dever de casa? Essa é a pergunta. Bacana. Primeiramente, boa noite a todos. Também vou me desculpar aqui. Não sou o Greg, né, que está ali. Eu vim aqui substituir ele, eu sou o Anthony, eu sou sócio também da Exceed e head de relações com investidores. E
Bom, primeiramente a gente é uma fintech, né? Então acho que é interessante aqui compor o painel, né? A gente é uma fintech. Por isso a pergunta foi para vocês. Foi. E bom, o que a gente faz, explicando, né? A gente é um marketplace fintech, então a gente tem de um lado startups que querem captar investimento até 5 milhões, e do outro lado investidores que não estão satisfeitos com a taxa de juros que está muito baixa, estão querendo diversificar investimento e podem agora acessar esse tipo de investimento regulado no Brasil, né? E com isso diversificar e montar uma carteira de startups online. O que é interessante é que a gente é uma fintech e a gente capta investimentos para startups, dentre as startups, muitas fintechs. E é impressionante a rapidez que as rodadas concluíram online. A gente acabou de captar 4 milhões em 9 dias, uma fintech chamada Mutual. Então foi assim uma coisa impressionante. Então o que a gente vê é que para as fintechs o apetite do investidor no Brasil está muito alto, né? E aí o que a gente faz é destravar esse capital, né? Antes esses investimentos eles eram mais restritos a investidores institucionais e hoje pessoas podem investir em startups e ali acharem fintechs também para compor essa carteira de investimentos. E o que a gente vê é isso, é uma rapidez muito grande no financiamento online, né? Em fintechs. A gente teve um outro caso de uma outra fintech que captou em 2 dias, 1.200.000. E anteriormente outras fintechs também captaram muito rapidamente. Fintechs de peer-to-peer lending, também aplicativos de comparador de produtos financeiros. Então, a gente sabe que está todo mundo buscando esse tipo de startups e a gente vê isso mesmo ali na pele mesmo na Exceed. Né? Perfeito. Tem mais um complemento nesse ponto que eu acho que é importante. Ela vale para fintech, mas vale para outras também, né? Assim, eu acho que quando o empreendedor ele mostra consistência, né? Assim, mostra tô de fato resolvendo um problema, não tô resolvendo vamos colocar assim um enfeite, né? Assim, tô resolvendo um problema e eu tô contribuindo para a criação de valor na cadeia, seja valor para o cliente pessoa jurídica ou para o cliente pessoa física. E de fato é inovador, acho que ele não tem muita dificuldade em captar, né? Assim, você consegue fazer a captação de um dia para o outro, né? Assim, essa empresa que eu comentei com você, a gente tem que falar, cara, não vem investir agora não, vamos esperar mais sabe? Assim, não é de sacanagem, mas vamos devagar, assim, mas agora o que a gente vê muito o cara tem uma ideia, coloca 5 milhões na minha ideia, cara, espera aí, né? Assim, vamos estruturar isso melhor um pouco, né? Que problema você está resolvendo, né? Acho que um pouco por esse ponto. Assim, acho que não, a dificuldade é do projeto, acho que não do investimento hoje, né? Não é a mesma coisa 5 anos atrás. Né? Então, o dever de casa seria montar um projeto bem estruturado com uma solução real de um problema que existe. Olha só, a gente pediu Uber, né? O João estava comigo, pedimos Uber. E para vir para cá, do aeroporto para cá, o Uber cancelou, ele demorou pelo menos uns 20 minutos para chegar e cancelou um pouco antes. Qual que é o motivo de existir o Uber? O motivo de existir o Uber não era porque os táxis atendiam a gente mal, né? Assim, aí você vai e monta um projeto para atender a gente mal, cara, sabe assim, no final, assim, não é o ponto atrás, né? A proposta não era essa atrás, na hora da execução. Você tem que mostrar que você não vai criar um novo problema em cima do que foi montado. Só se eu puder trazer também, né, mais alguns elementos para a discussão, e deve ter algumas pessoas aqui talvez com o objetivo de empreender, eu acho que é um pouco além de escrever um bom projeto e identificar uma oportunidade, um problema que pode ser resolvido. Eu acho que o empreendedor realmente precisa colocar a mão na massa, entregar, correr atrás, né?
Isso a gente percebe muito com todos os investidores com os quais a gente conversa, inclusive é uma característica que a gente avalia muito no nosso programa, né? Se o seu negócio, o seu modelo, né, se a conta fecha, se ele gera valor, se resolve um problema, por que você ainda não está vendendo? O que falta para você vender? Né? Então, acho que tem que ter o esforço do empreendedor de correr atrás, formar uma equipe complementar, buscar um primeiro cliente, rodar uma parceria, rodar um modelo, ainda que seja numa escala menor, testar a solução, demonstrar a viabilidade. O cara que acho que passa por essa aprovação não tem realmente muita dificuldade de captar. Talvez a impressão que você tenha trazido na sua pergunta sobre a dificuldade venha da quantidade enorme de projetos, né, que a gente acaba recebendo, porque como as oportunidades estão presentes, inclusive a gente vê um monte de startup tentando se transformar em fintech, né, dado que o modelo permite que ele gire algum recurso. Isso acontece com muita frequência. Em alguns casos faz todo sentido. A gente investe numa empresa, né, alguns de vocês devem conhecer, ela já está ficando conhecida, chama Nutribem, que é uma empresa que começou a desenvolver um serviço de terceirização de cantinas em escolas, e aí desenvolveu uma solução tecnológica onde você tem um cartão e o pai deposita ali um cartão e consegue controlar o lanche, enfim. E aí vai junto uma avaliação nutricional do que o filho consumiu no mês, tem uma tecnologia embarcada ali que faz essas medições, só que no final das contas o cara virou uma fintech, porque o que ele faz de fato é capturar esse recurso e virou um meio de pagamento para os alunos. Então, agora, o que a gente vê em muitos casos são alguns negócios onde não há muito essa margem, mas tentando migrar para um modelo de fintech, dado que há de fato uma disponibilidade de recurso, aparentemente uma oferta maior para esse segmento. Vamos mudar um pouco o caminho? A gente está falando de recurso e recurso continua sendo o interesse do painel. A gente viu agora, há pouco tempo, a Nubank recebeu um investimento de 400 milhões de dólares de um fundo americano chamado TCV. E hoje existe um volume significativo de dinheiro no exterior interessado em investir em fintech e um volume significativo de dinheiro no Brasil também. Essa relação capital estrangeiro, capital interno, como é que vocês estão enxergando isso? Como é que vocês estão enxergando principalmente o apetite dos fundos europeus aqui no Brasil, que tem sido bastante grande, e dos fundos americanos tentando modificar um pouquinho aquela visão antiga que tinha, que os fundos americanos só tinham interesse efetivamente em 5 anos sair com rentabilidades absurdas. Hoje em dia eles estão um pouco menos vorazes em virtude do comportamento mundial e das taxas de juros do mundo. E aí eu vou começar com a Exceed e depois a gente vem de lá para cá. Então, muito mercado pra caramba e depois governo, para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, bacana. Eu acho que, assim, em geral, eles estão muito de olho aqui no Brasil, né? A gente vê o próprio SoftBank fez um fundo de 5 bilhões para a América Latina, já está fazendo cheques, né, para startups aqui no Brasil, inclusive fez já o primeiro investimento fintech deles aqui. E a gente vê assim, a cadeia como um todo cada vez mais fortalecida, né, no Brasil. A gente entende que agora justamente também com a Exceed, plataformas de investimento online, o que antes era um gap, né, de investimento ali, dos 300 mil até 5 milhões, a gente preenchendo isso, fortalecendo junto com fundos de investimento e fundos VC, e agora com essa injeção de capital cada vez maior lá de fora, né, os dados da Lavka, se eu não me engano, de 2016 para 2018, o crescimento foi de 360%, o investimento venture capital no Brasil, a gente passou aí $1 bilhão investido de dólar, né, no Brasil. Então, eu acho que é um momento muito positivo, a cadeia como um todo está cada vez mais forte, e acredito que a tendência é a gente ver cada vez mais esses valores subindo. A gente já tem rodadas gigantescas como Nubank, iFood também, a gente está vendo cada vez mais unicórnios no Brasil, né? Então, eu entendo que hoje o Brasil está sendo muito visado, né? É um país gigantesco, né? Os drivers de mercado aqui são muito bons, e cada vez mais com empreendedores bons, né? E com empresas aparecendo aí que estão resolvendo dores, problemas aqui no Brasil, como o Nubank que você falou, que, né, hoje acho que é o maior banco digital do mundo.
a gente chega com muitos bons olhos. E, de novo, a Exceed ali fortalecendo essa cadeia, né, com a parte de investimento, né, que hoje é regulada pela CVM, tem toda essa segurança para o investidor. A tendência é cada vez mais a gente ver startups conseguindo avançar aí e serem investidas por fundos venture capital estrangeiros e também no Brasil, lógico. Perfeito. E, Anthony, a Exceed recebe também capital estrangeiro no seu processo de investimento? Como é que é esse controle? Não, é só capital brasileiro. Então, isso. Né, a gente tem as regras da CVM, mas primeiro são empresas nacionais, né, que são estabelecidas aqui, que aplicam para captar investimento, e investidores brasileiros que fazem o aporte diretamente nas empresas, utilizando a Exceed, que faz o filtro das startups, a análise e coloca todo o material online para o investidor acessar e decidir se ele quer comprar uma participação na startup. Perfeito. Euler, você ia completar? Eu completar com essa questão do estrangeiro e do brasileiro, né? Assim, eu acho que se a gente separar em grupos, se a gente pega, por exemplo, os private equities, por exemplo, já tem alguns anos que é mais estrangeiro do que brasileiro. Se a gente pega os corporate ventures formais, né, já são maioria hoje também, temos os fundos, talvez porque conte com recurso de brasileiro no exterior investindo aqui, talvez isso atrapalhe um pouco. Agora, tem outros dois movimentos que eu tenho visto, assim, um é do anjo, né, assim, do investidor anjo, e aí, obviamente, aí o anjo tende a ser mais local mesmo, não vai ter muita essa relação com o estrangeiro, e aí vem crescendo os números formais de anjo, e aí esse ano o que foi falado é que pela primeira vez em 10 anos caiu o investimento anjo, mas eu acredito que foi um investimento que foi declarado, que faz parte do grupo, porque cada vez mais a gente conhece gente e até fazendo anjos de cheques generosos, né, de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais para diferentes negócios, né? E a outra coisa que eu tenho visto também são o movimento de famílias, né, assim, de famílias mesmo começando a fazer investimentos alternativos. E aí famílias estrangeiras no Brasil e famílias brasileiras, assim, né? Fazendo esses investimentos alternativos, talvez pelo mesmo motivo dos juros lá fora tá negativo. A gente está com juros menores historicamente, agora eu topo, então, tomar um risco maior e fazer esse investimento, né? Agora, em famílias tem dois tipos também, duas categorias, assim, né? Uma que a gente tem visto cara, eu não invisto, talvez eu invista em fundo 0,5% do meu patrimônio, eu deixo para um outro gerenciar, mas visto muito de fazer co-investimentos, né? Então, assim, cara, eu quero tomar a decisão de qual negócios que eu vou escolher. Então, uma família que ganhou dinheiro no mundo financeiro, mercado financeiro, provavelmente ela vai gostar de fazer esses investimentos em fintech, uma que ganhou dinheiro lá em mineração, talvez goste de materiais, uma que ganhou dinheiro com biotech, talvez faça investimentos mais direcionados. Então, assim, aí também para o empreendedor é um trabalho de formiguinha, nesse caso, tentar encontrar de onde que são essas famílias, né? Assim, então, é crescente, eu acho que em todas as estatísticas que eu vejo é crescente, tanto o volume de recursos, tanto estrangeiro quanto nacional para isso. E, Rafael, para o agente de fomento público, como é que ele está encarando essa entrada de um monte de capital estrangeiro para um mercado que é altamente regulado, que é o mercado financeiro, efetivamente? Vou colocar aqui a minha opinião, tem uma parcela mais tradicional que eu diria que teria sérias restrições, né, à venda de participação societária de tecnologia desenvolvida no Brasil para investidores internacionais. A gente não tem nenhuma restrição em relação a isso. Sinceramente, eu acredito que não importa de onde venha o dinheiro, desde que ele seja aplicado aqui, gere conhecimento aqui, mão de obra qualificada, enfim, produtos e serviços novos no Brasil, desde que o benefício seja gerado internamente. E quando você cria qualquer mecanismo para evitar esse tipo de interação, de relacionamento com investidores internacionais, no final das contas o que você acaba fazendo é criando um espaço para arbitragem, né? Então você não vende pelo preço justo para um investidor internacional, vende mais barato aqui para alguém vender mais caro depois para fora. Então a gente tende a não interferir. Mas em relação à comparação, enfim, dinâmica de valores, né, de investidores internacionais e investidores no mercado interno,
Eu acho que a discrepância não vem só em função do mercado de fintechs, acho que isso é uma percepção geral de que inovação aberta é o novo normal, né? Cada vez mais a disrupção vai vir de fora. A capacidade de desenvolvimento, de testar soluções novas, né? Ela se dá a um custo cada vez menor e é cada vez mais fácil fazer isso. Então, acho que o mundo inteiro já percebeu. Hoje a gente vê captações que até pouco tempo só eram viáveis no mercado de capitais, né? Então, você acabou de citar $400 milhões do Nubank. O Quinto Andar acabou de captar $250 milhões. Tinha feito antes uma captação de R$250 milhões. Já é um unicórnio, né? Se a gente for pegar a média de tempo que uma empresa da Fortune 500 levava para virar um unicórnio, para valer $1 bi, girava algo em torno de 20 anos. Né? Hoje a gente vê empresas com 3, 4 anos, com sorte até menos, atingindo esse patamar de valor. Inclusive o Quinto Andar, só abrindo um parênteses, algumas pessoas já começam a falar que ela vai acabar operando como uma fintech, porque ela recebe do locatário, né, o valor do inquilino e depois repassa para o locatário com 5, 6 dias, enfim. Tem uma discussão aí. A gente lá na Universidade de Bordeaux, a gente já considera uma fintech. Então, já tem essa discussão também sobre o Quinto Andar. E voltando, né, para a discussão de montantes, né, esse volume de recursos, essa disponibilidade, essa oferta tão grande de recursos, ela acaba sendo distorcida também por esses fundos que estão fazendo cheques muito grandes. Né? Então não dá para imaginar um fundo como o SoftBank de 5 bi fazendo cheques de 20 milhões, 30 milhões. Os cheques são sempre, né, acima dos $100 milhões. Né? No geral, são dessa ordem. Mas a gente percebe ainda, eu acho que o Anthony falou um pouco sobre isso, uma lacuna muito grande de cheques menores. Principalmente aí, né, na faixa até 3, 4, 5 milhões, que é onde começa a operar os fundos de seed capital, onde você já tem uma oferta um pouco maior. Mas hoje, por exemplo, né, na FINEP a gente tem essa fonte de R$1 milhão, esse programa de investimento direto. A gente opera fundos de seed, que normalmente faz aportes aí de 5 a 10. Tem alguns fundos de VC também, de Venture Capital, que faz cheques da casa de 10, 15 milhões. E a gente tem um fundo proprietário, um fundo de 380 milhões, que é um fundo Series B para investimentos estratégicos, onde a gente faz cheques de 20 a 30 milhões de reais. E essa é uma outra área no Brasil que a gente tem visto uma lacuna muito grande, né? Que é o Series B, que é a ponte. Depois você capta um Series A com um fundo de seed ou um VC, né? Alternativa intermediária até você chegar a uma grande captação. Então, eu acho que ainda existem alguns espaços, sim, a serem amadurecidos em termos de captação no Brasil. Essa oferta ela é ótima, ela é bem-vinda, mas eu acho que é preciso entender que há uma certa distorção em função dessa magnitude muito grande. Esses cheques muito grandes não vão atender o mercado inteiro, né, certamente. Só um comentário, 5 anos atrás, seed era 500 mil, né? Agora já é 5 milhões. Inclusive, é o super seed, né? Inclusive, o FINEP Startup surgiu em função disso, porque quando a gente começou a investir em seed, um fundo de seed tinha patrimônio de 15 milhões de reais. Então, o cara fazia 10 empresas, aí, 15 empresas de 500 mil, 1 milhão de reais de aporte. Só que aí o próprio gestor do fundo começou a perceber que a conta não fecha com fundos de patrimônio de 15 milhões, porque o gestor vive de taxa, né? 2% sobre 15 milhões, no ano não dá para pagar uma equipe com a qualificação que se precisa para fazer essas empresas crescerem. E esses fundos começaram a aumentar, foram para 30, 40, 50, naturalmente os aportes também aumentam, e aí essa fase de aporte de 1 milhão, 2 milhões ficou totalmente desatendida durante muito tempo, né? Ou durante um bom tempo. E os fundos começaram a fazer aportes um pouco maiores. Então, a gente sempre também tenta observar esses diagnósticos dentro até do que a gente vem fazendo ao longo do tempo para tentar ir preenchendo os espaços. Né? Mas você tem razão. O aporte até pouco tempo de um fundo de seed era dessa hora. Aí não precisa ser até pouco tempo, não. Se você observa, por exemplo, o fundo do Startup Rio, que tenta ser alguma coisa do tipo, é R$100 mil. Então, a gente não precisa ir muito longe, não, tá aqui no edital desse ano, inclusive. Dentro dessa estrutura, a gente sabe que o mercado de tecnologia ele sempre teve o apoio muito forte de programas de aceleração. E o mercado brasileiro ele já foi ancoradouro de muitas aceleradoras e atualmente algumas estão até voltando. Saíram no mercado brasileiro e estão voltando agora. A gente sabe que as aceleradoras têm um papel importante. A gente pega um exemplo já um pouco distante, mas muito interessante, da saudosa 21212 com o pessoal da Zero Paper, a operação junto com a Intuit, que fez o Zero Paper aparecer no mercado, efetivamente.
E como é que vocês, como fundo, e aí eu vou passar essa primeiro para o Euler, como fundo, enxergam essa relação da aceleradora dentro do mercado de fintech e isso melhora ou não melhora a eficiência? As empresas efetivamente saem melhor depois de uma aceleradora, saem pior, saem viciadas, que eu já ouvi muito isso também. Como é que vocês encaram essa relação? Cara, assim, eu gosto bastante de aceleradora, né? Assim, tem um papel importante. A gente chegou a ser sócio de uma, o Tecmol, lá em Minas, a gente fez o desinvestimento dela e a gente montou uma outra para biotecnologia, chama Biotech Town, dentro de uma estrutura maior. E agora a gente está estruturando, junto com os canadenses, uma de fintech, né? Assim, então, acho que tem um papel super importante, né? Eu acho que um desafio que tem, normalmente, é o empreendedor colocar a responsabilidade comercial e da operação, terceirizar isso para o acelerador. E fala, não, cara, eu entrei na aceleradora aqui e ele vai resolver todos os meus problemas, né? Acho que esse que é talvez uma expectativa desajustada, né? Com relação a... Mas, assim, a forma de pensar, as provocações que uma aceleradora normalmente faz, e até os conteúdos e as conexões que ela permite abrir a empresa, uma empreendedora fazer, é muito válido, né? Assim, normalmente, um cara que está precisando de uma lapidação, dentro de um processo de aceleração, ele decola, né? A dificuldade está no outro lado, né? O cara que, não, entrei na aceleradora, agora os meus problemas estão resolvidos, né? Que é a mesma coisa, agora entrei no fundo, agora meus problemas estão resolvidos, né? Agora a aceleradora, assim como os fundos de seed, os anjos, depois de série A e tudo, ela vai sempre ter o conflito com a participação, né? Com o equity que você está, em alguns casos, com o equity que você está cedendo, né? E aí, como é que... Essa é uma briga que não vai ter fim, porque o cara que está investindo no early stage, ele está tomando muito risco e, não, né, e o cara que está lá na frente fala, cara, eu preciso de deixar o empreendedor mais confortável com as ações. Então, isso eu acho que é uma coisa que o empreendedor tem que pensar um pouco, né? Assim, como é que vai ser a minha estratégia de ceder o equity? Para quem que eu vou vender isso? Se a aceleradora é o canal principal para aquele momento, cara, que isso esteja dentro do seu plano de desenvolvimento, né? Agora tem aceleradoras e aceleradoras, né? Assim, tem aceleradora que tem um nome lá, o cara entra, não tem conexão com nada, não tem conexão com o mercado, não ajuda ele a desenvolver nenhum conhecimento técnico complementar ou conhecimento de mercadológico. Tem de tudo, né? Assim, tem de tudo. Agora, assim, uma aceleradora bem feita, eu gosto da ideia. A gente recente esteve conversando muito com o pessoal da ACE, né? A ACE, ela nasceu como aceleradora própria. Tem alguém da ACE aqui? Não, né? Tem. Não. Nasceu com o pessoal como aceleradora tradicional, né? Assim, de ajudar os empreendedores nos relacionamentos, e acabou vendo que, cara, assim, se eu for só aceleradora, eu estou muito restrito na minha capacidade de geração de valor, de retorno sobre o investimento, né, cara? Então, deixa eu acompanhar o investimento seed junto com o meu conhecimento de penetrar o mercado, né? E aí você faz o casamento completo, né? Assim, então, onde que eu procuro pipe para investimento? É lá no garagem, lá nas aceleradoras como um todo, né? Assim, então, estamos lá vendo o que tem de tecnologia diferencial para fintech, né? Nós estamos procurando isso tudo no mercado. Eu vejo com bons olhos. Perfeito. A FINEP hoje tem recurso para aceleradora, tem apoio para aceleradora? Não, hoje não, mas a gente tem um fundo para parque tecnológico. A gente desenvolveu a tese de investimentos do fundo Primatec. A gente foi o primeiro cotista, foi investidor âncora, um fundo de 40 milhões, para investir em empresas graduadas e incubadas em parques tecnológicos. A diferença desse fundo é que, quando uma empresa é vendida com sucesso, além de ter uma performance para o gestor do fundo, a FINEP também paga, o fundo paga uma performance para o parque. Hoje a gente estuda a possibilidade, como a própria Amprotec ampliou o seu escopo também para aceleradoras e incubadoras, né, não é mais parques, só parques tecnológicos, a gente estuda a possibilidade de ter um novo fundo, incluindo também as aceleradoras. Mas eu só queria ratificar algumas questões aqui que o Euler colocou. A gente já teve alguns casos assim complicados. Durante muito tempo a gente fez aceleração na FINEP. A gente, de 2001 até 2013,
capacitou 400 empresas numa série de programas que a gente chamava de Fóruns FINEP. A gente tinha seed fóruns para empresas de menor porte, venture fóruns para empresas médias, e tinha um fórum abertura de capital em parceria com a Bovespa. E aí, em 2013, de novo, né, nesse diagnóstico de um mercado começou a ocupar esse espaço, a gente saiu, transferiu a metodologia para a BVCap. Hoje a BVCap conduz esses fóruns, obviamente num volume menor do que a gente fazia, mas ela continua fazendo. E a gente percebeu que, num determinado momento, isso começou a virar um boom. Teve um programa, inclusive do Ministério ao qual a gente está vinculado, Startup Brasil, que dava um estímulo para as aceleradoras, que estimulou, inclusive, a criação de várias aceleradoras. Mas o modelo de aceleração é um modelo complicado, em termos de modelo de negócio, né? Porque a sua expectativa de retorno está muito no longo prazo, porque está vinculada a uma saída da participação nas empresas. Só que, durante esse período, você precisa manter as contas e, eventualmente, remunerar pessoas muito qualificadas para preparar as empresas que passam por ali. O que acontece, no final das contas, é que a conta não fecha, porque a startup não tem condição de pagar aquilo que a aceleradora precisaria para manter o seu break-even, e aí a troca do equity acaba ficando injusta muitas vezes. Então, a gente já deixou de fechar a operação com startup, porque a startup tinha sido levada por uma aceleradora, e, no final das contas, a aceleradora estava pedindo uma troca de participação em equity maior do que a nossa participação máxima. Então, a gente, com R$1 milhão, poderia chegar a 10%, no caso de um evento de liquidez bem-sucedido, e a aceleradora estava querendo levar 15% na largada. Na verdade, ela montou um arranjo que era 5%, e depois do investimento entrar na conta, mais 10%. Então, assim, acho que tem que tomar realmente cuidado com essa relação e com quem você traz para dentro da sociedade. Mas também considero a aceleradora um agente completamente pertinente para o ecossistema de inovação. A gente está falando de educação, né? A gente está numa instituição de ensino, a educação é fundamental, sempre. E para a formação do empreendedor, principalmente. A gente percebe claramente, principalmente no nosso programa de investimento direto em startups, no FINEP Startup, e aí o nosso contato com empresas é muito grande, eu já falei, né? A gente já recebeu 1.700 propostas. As empresas que têm uma trajetória de inovação, né, que passaram por incubação, por aceleração, tiveram investimento anjo, eventualmente tomaram editais de inovação para desenvolvimento de projetos, chegam muito mais maduras, em todos os sentidos, em termos de preparação do projeto, em termos de composição da equipe, em termos de relacionamento com o cliente. Acho que isso é extremamente saudável. Perfeito. E em termos de captação pelo sistema, agora pensando numa plataforma de captação, Anthony, as empresas que você observa que passaram por aceleradora no EcoSeed, elas têm mais facilidade de fazer liquidez? É mais rápido o processo de captação ou acaba se tornando indiferente? Eu acho que, em geral, é mais rápido. Assim, a gente na cadeia tem, né, começa com Friends and Family ali, aí depois a gente tem as aceleradoras e os anjos, e hoje a gente tem a EcoSeed, né, e depois os fundos. Então é um caminho natural. A gente tem um relacionamento muito bom com as aceleradoras, mas estamos alinhados aqui na questão da participação do equity, né, que às vezes pode travar algum tipo de captação com a gente por alguma questão, ficou muito alto o equity que a aceleradora pegou, né? Mas em geral é muito bom. Acho que as aceleradoras elas têm um papel de estruturar, né, de auxiliar, de tirar do papel, de fazer um MVP, do negócio começar a rodar. E hoje a gente na EcoSeed entende que a gente não trabalha com empresas que estão no estágio de ideia, né? A gente só olha empresas que já validaram no mercado o produto ou serviço, então já começou a faturar, e a gente enxerga assim que elas já chegam mais preparadas quando passam por aceleradoras, né? Que é até um caminho natural para justamente tirar do papel as coisas e começar já a ter validação de mercado. Então, acho que em geral assim, para a cadeia tem que estar ali, mas a gente está vendo isso agora também, essa equação que às vezes não fecha, né, do modelo de negócios mesmo das aceleradoras, mas elas são muito importantes. São muito importantes para o ecossistema.
E sim, em geral a gente trabalha com algumas aceleradoras, né? Algumas startups chegam, passaram, a gente faz uma análise do, né, como que foi feito o investimento, os termos de investimento. Em geral eles são corretos, são ok, e aí viabiliza então uma captação com a gente. Porque aquilo, a Exceed, a gente estaria justamente tentando enxergar o lado do investidor e o lado da startup. Então, no lado do investidor, né, ele vai olhar a empresa, o histórico dela, né, o faturamento, etc. Vai olhar o valuation dela e vai entender se faz sentido o aporte, né? Então, ele está também olhando, lógico, na equação ali, o equity, a participação. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que não adianta você oferecer muito equity porque você vai matar a empresa, ela não vai conseguir captar mais investimento futuramente. Então, a gente faz esse meio campo ali para entender o que é justo para ambos, para ambos os nossos participantes ali, né? Porque a gente é um marketplace. Rafael, pensando agora no mercado como hoje ele está estruturado, esse mercado de funding, de fintech no Brasil atualmente, como é que você enxerga, e se você enxerga algum buraco, algum gap ainda nesse mercado, e como é que você acha que as agências de fomento, e aí eu estou botando a conta no governo, a gente sabe que essa conta não é só do governo, como é que você acredita que o governo pode ajudar ainda mais esse ecossistema, já que é um ecossistema tão importante e tão relevante, tanto para a gente quanto para o mundo inteiro? Acho que eu já até falei um pouco sobre isso, né? Assim, a gente tem, de fato, esse trabalho de tentar preencher os gaps, né? Desde que a gente opera esses instrumentos na FINEP relacionados ao Venture Capital, e aí eu falo desde o início dos anos 2000. E aí, como eu falei, né, a gente começou operando fundos de seed, fundos de VC, os fundos de VC foram crescendo, os aportes, a gente começou a operar fundos de seed para voltar para o início da cadeia, os fundos de seed cresceram, a gente criou o FINEP Startup, a gente sentiu falta de um aporte acima dos fundos de seed, um Series B, Series C, a gente criou um fundo proprietário, inicialmente era de 500 milhões, hoje é um fundo de 380 milhões, já tem 3 empresas investidas lá dentro, 100 milhões alocados nessas 3 empresas, então um aporte médio aí de 30 e tantos milhões de reais. Mas, de fato, o que eu acho que existe de lacuna, e aí certamente eu sempre falo isso, o Estado não vai resolver os problemas sozinho, nunca, né? O que a gente faz, como a gente está fazendo com o FINEP Startup, tentar dar uma demonstração de que existe valor naquele estágio que a gente está apoiando. E isso, felizmente, a gente diz que no FINEP Startup a gente vem conseguindo fazer, mas diria que para esses estágios, entre ali na faixa de 1 milhão, 2 milhões e um pouco acima, 30, 40, há uma escassez muito grande. O meio de campo e o extremo, que vem dos fundos internacionais, eu diria que estão razoavelmente bem atendidos hoje. E no FINEP Startup, que era uma lacuna muito grande, como eu falei quando a gente começou 2 anos atrás, hoje, felizmente, a gente vê alguns fundos já operando nesse mesmo estágio, né? Então, assim, a Fundepar também acho que opera, né, esses tickets. Tem um fundo aqui no Rio que faz isso, que é o BR Startups, né, com cheques aí entre 1 e 3 milhões de reais. E a gente vê alguns fundos, inclusive fundos que a gente investe, fazendo algumas operações, não todas, mas botando na carteira, né, operações com cheques de 1 milhão, 1,5 milhão, testando mesmo o modelo de empresas que estão numa fase um pouco mais inicial ainda, né, que tem um risco um pouco maior. Mas eu acho que assim, a gente sempre tenta realmente trabalhar preenchendo os espaços. Já foi, inclusive, comentado, a Fundepar, ela entra nesse espaço, ela brinca nesse campo, efetivamente. E como é que vocês, a Fundepar agora, pode ainda ajudar mais nesses gaps que hoje, eu concordo, não é o governo que tem que resolver isso, a iniciativa privada tem que botar o dedo nessa história, para fortalecer ainda mais esse ecossistema de fintech que está cada vez mais forte no Brasil? Cara, a gente investe através do fundo, se chama Seed for Science, né? Já não pode ser mais Seed, agora vai ser Angel for Science, né? De 1 milhão. A gente investe 1 milhão, mas a gente também apoia vários outros programas de... É engraçado que você falou de educação, né? Educação, o Rafael falou, né? De educação empreendedora.
eu participei em 2000 e pouquinho de um programa do governo americano chamava I2P, né, Idea to Product, e tinha uma outra competição de plano de negócio, RISE, né? E aí o cara, era mais ou menos o nosso programa de pré-aceleração hoje, né? Você desenvolve a ideia, tem a banca, você valida, desenvolve mais um pouquinho, volta. E o cara, todas as bancas e todas as reuniões, ele falava o seguinte: pessoal, vocês lembram aqui que o objetivo nosso aqui são 3, né? Education, education and education, né? Assim, o cara é criar a densidade, né? Assim, criar o mindset, criar a densidade, para no meio da densidade vão começar a surgir e emergir. Nesse mesmo racional, a gente apoiou, aconteceu em vários lugares em Minas, em Brasília, eu acho que aconteceu no Rio também um programa chamado Lemonade, né, que é voltado para desenvolver ideias, né? Assim, então, desse programa Lemonade, a gente, além das mentorias e das orientações e tudo mais, a gente também fez vários investimentos que era anjo mesmo. Cara, eu tinha uma ideia, toma aqui R$40 mil, R$80 mil para poder desenvolver essa ideia. Dessa ideia, estamos acompanhando como é que esses desenvolvimentos acontecem, né? O investir no Tecmol na época e hoje no Biotech Town, e aí a gente está olhando aí para de fintech, é um pouco dessa estratégia também, né? Assim, como é que eu estou vendo aqui que tem um gap de geração de pipe para o fundo, e como é que eu posso ajudar a estimular e desenvolver esse gap, né? Assim, porque se no final das contas eu estiver ajudando na ideia a maturar, ter essa densidade, poder colher alguns frutos, a minha vida no fundo também está um pouquinho mais tranquila, assim, né? Não tem vida tranquila em fundo, né? Mas já está um pouquinho mais tranquilo. Então, a gente tem participado ativamente nessas construções de gaps intermediários. Hoje em dia, a gente também tem feito um trabalho muito grande de relacionar com os corporates, né, para trazer investimento, mentoria, amadurecimento de ecossistema através das grandes corporações, né, para dentro das empresas que a gente investe, justamente para poder fortalecer isso de uma maneira bem mais ampla, né? Ainda dentro do tema do gap, a gente sabe que a Exceed nasceu de um gap, de uma necessidade que o mercado tinha e ainda tem. Como é que vocês enxergam, aí, pensando em negócio, em business, efetivamente, surgimento de agentes que atuam nos intervalos que hoje vocês não atuam, para tapar também esses gaps? Só falando um pouquinho sobre o que você falou sobre a questão do investimento, né, público, né, se existe essa necessidade, se deveria ser feito. Eu acho que o que está sendo feito, que é interessante, é dar a estrutura correta para que a iniciativa privada possa desenvolver alternativas de investimento. E eu acho que é justamente o que aconteceu com a gente na Exceed, né? A CVM, ela, em 2017, lançou a instrução ICVM 588 para as plataformas de equity crowdfunding, de investimento participativo, e deu toda ali a possibilidade de plataformas surgirem, hoje são mais de 15, pelo último dado que eu tenho, para justamente, através de fintechs, né, que são muito eficientes, né, e rápidas, né, não são burocráticas, conseguir trazer para as empresas uma alternativa mais interessante de investimento. Então, a gente ficou super satisfeito com a instrução da CVM. Hoje a gente pode captar, né, até 5 milhões para empresas que têm faturamento de 10 milhões. Então, eu acho que é isso. Assim, deu as condições necessárias para a iniciativa privada, através de startups de fintechs, desenvolverem uma alternativa. Isso também acontece, né, falou-se aqui antes, no outro painel, com a questão do crédito também, né, através da regulamentação do Banco Central, né, viabilizar aí as plataformas de peer-to-peer lending conseguirem oferecer crédito de uma maneira segura, né, e com as regras definidas, e que também são regras, né, para frente que ajudam aí as startups. Se eu não me engano, teve, acho que a primeira plataforma agora de peer-to-peer tirou a licença, né? Então a gente já está vendo aí na prática essas startups utilizando aí
né, a questão todo esse desse campo aí, playing field, para conseguir auxiliar e conseguir trazer mais investimentos e mais condições para os empreendedores crescerem e se desenvolverem no Brasil. Perfeito. E qual foi a pergunta? Que você falou, eu voltei aqui no tema. Você voltou no tema, mas a grande questão era como é que você via os seus concorrentes, efetivamente, já que você está num gap, e é um gap que está sendo alimentado, e tem outros agindo exatamente nesse mercado. Como é que vocês, como negócio, encaravam isso? Eu acho que no estágio que a gente está, como era um gap, hoje não existe muito uma concorrência, é mais um desenvolvimento do mercado, né? Então, a gente vê outras plataformas, dados da CVM em 2016, a gente teve 8 milhões né, captado através de plataformas, e ano passado isso foi 46 milhões. Então, cresceu bastante, mas ainda é muito pouco, né? A gente sabe que dá para fazer muito mais, né? Então, dando até como exemplo, o Greg, que é o CEO da Exceed, ele é inglês e hoje ele viu esse mercado se desenvolver, né, lá no Reino Unido, e a visão, né, o que ele quer é que eventualmente a gente tenha empresas captando investimento em dias e em horas pela plataforma, né? E lá no Reino Unido, se a gente for converter para reais, as duas maiores plataformas elas fazem 1 bilhão de reais por ano através desse modelo de captação de investimento. Então, eu acho que é mais uma questão mesmo do mercado como um todo se desenvolver, a gente trazer essa segurança, mais pessoas investindo, mais startups também vindo e captando, conhecendo o nosso modelo, conhecendo, né, os pontos favoráveis dele, e com isso o mercado se desenvolver, cada vez mais os números crescerem, e aí essas empresas irem recebendo mais investimento, e mais unicórnios aí sendo produzidos no Brasil, e a gente sendo referência aí também futuramente, né, no empreendedorismo e na inovação. O Euler e o Rafael tinham uma posição, não vou fazer 0 ou 1, então Rafael primeiro. Não, na verdade, é complementar algumas coisas com base no que o Antônio colocou. De fato, acho que tem surgido algumas regulamentações, isso eu acho que é a parte fundamental para destravar o empreendedorismo. Tem a medida da liberdade econômica, né, que eu acho que vai produzir alguns efeitos bastante expressivos. O Brasil, hoje, se eu olhar para o Global Innovation Index, é a posição 66 no ranking, né? Mas se for dividir esse ranking entre o impacto do que é realmente ciência, né, a parte de pesquisa, o Brasil está bem posicionado. O Brasil é muito mal posicionado na parte de ambiente de negócios. Eu acho que a medida da liberdade econômica vem resolver esse tipo de coisa. Então, assim, só para coisas simples do tipo abrir e fechar uma empresa, que é uma tragédia no Brasil, né? Abrir é difícil, fechar é impossível, né? Não fecha. Se desiste, você abre outro, mas isso acaba te causando problemas, né? Então, assim, a gente já deixou de investir em startups porque o cara ia, isso em São Paulo, né? O cara ia na prefeitura não conseguia emitir um alvará. Então, assim, coisas triviais. Então, assim, o nosso ambiente de negócio realmente precisa melhorar. Outra questão, o marco legal de startups. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Economia, desenvolveu recentemente o marco legal de startups. Eu coordenei um dos grupos desse trabalho. Foi para consulta pública recentemente. A gente espera que, em breve, isso se converta numa medida efetiva que traga também alguns benefícios, de novo, para que o mercado opere, né? Tenha liberdade, mas segurança para operar. Em termos de gap, eu acho que é importante falar de duas ações que não estão sob minha responsabilidade hoje, mas, de novo, né, nessa tentativa da FINEP identificar espaços, e aí como provavelmente existem alguns potenciais empreendedores aqui, a FINEP está lançando 2 programas, um novo e uma reedição, que um é o Centelha, e aí o Euler falou, né, dos cheques aí de 40 mil, 50 mil. Esse programa ele faz um aporte de até 70 mil reais, dependendo do estado. Então, realmente é para criar, né, o nome Centelha não é à toa, é para gerar novos negócios. E a gente entende que o Brasil precisa ampliar sua capacidade de gerar negócios novos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, toda a geração de emprego é oriunda dos negócios com menos de 1 ano de vida nos últimos 20 anos. Né? Você pegar o saldo de geração de emprego das empresas tradicionais e das empresas com menos de 1 ano de vida, né, vocês vão ver que claramente as empresas tradicionais destroem empregos historicamente
e as empresas com menos de um ano de vida são a base da geração de emprego. A mesma coisa, a gente precisa ampliar essa capacidade. E o Centelha ele vem para isso, para viabilizar que o sujeito que está saindo da graduação com um projeto que envolva, né, a criação de um negócio, que tenha capacidade de fato de testá-lo. E aí, na sequência, a gente está relançando um edital Tecnova, a segunda versão, que é um aporte de até R$400 mil. Então, na linha do tempo, né, na linha de desenvolvimento de uma empresa, o cara que sobreviveu ao Centelha, ele vai lá e capta R$400 mil para desenvolver o primeiro protótipo, fazer uma prova de conceito. E aí está atravessando. Né, e aí, eu diria que o Vale da Morte aí já é o FINEP Startup, né? E aí, se chegar no FINEP Startup, animado ainda, né? aí aumenta a chance dele superar o Vale da Morte. Mas, enfim, a gente está tentando fechar o ciclo. O comentário que eu ia fazer, agora você até lembrou de uma outra coisa, conversando com o pessoal da Incid, né, que é uma gestora de recursos também, eles falaram que abriram a primeira SA em Aracaju. Eles falaram que demorou 4 meses de junta comercial para a junta entender o que era uma SA, né, assim, como é que você abre uma SA, né, assim. Mas o que eu ia colocar em cima do que o Anthony falou aqui, que eu acho super interessante para quem está desenvolvendo, e principalmente fintechs, né, eu acho que é bem válido. Obviamente a proposta de valor que tinha falado, mas eu acho que uma oportunidade que está trazendo duas, né? Assim, uma é transparência, né? Assim, ter uma transparência, uma decisão de escolha de investimentos. Eu acho que isso a Exceed traz muito bem, né? Assim, então, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande para os negócios de impacto também, né? Negócio de propósito. E aí eu consigo escolher aqueles projetos que eu quero eventualmente investir, entendeu? Cara, tá bom, tô tomando um risco e aí, pô, eu não tenho 1 milhão para investir, mas às vezes R$10 mil já me ajuda a participar e contribuir com aqueles projetos e dar uma transparência na decisão do usuário do outro lado, né? Assim, acho que esse é um ponto fundamental para quem está pensando nas fintechs, como é que resolve esse problema, assim, né, de trazer. Então era a questão da transparência, a questão da... e a terceira coisa que eu ia falar era a questão do lixo, né, assim, para pensar nisso também. Então, por exemplo, a gente falou aqui do quinto andar ser um nicho lá de fintech para aluguel, né? Tem uma empresa que a gente tem conversado muito, um amigo meu lá de BH, cara, ele começou a ver a necessidade de capital de giro também para como é que fala, para a empresa que aluga os imóveis, né? Para imobiliárias, né, para as imobiliárias. Aí foi ver assim, cara, será que eu consigo captar em larga escala no mercado, peer-to-peer lending, etc., para poder resolver a questão de giro dessas imobiliárias? Então, assim, você cria um nicho de mercado muito grande, né? Assim, se você conseguir escalar e expandir em cima disso, você consegue criar nichos resolvendo problemas reais, né? No caso, ele resolve o problema do locatário, da imobiliária, né? Assim, e do cara que quer emprestar. Então, eu acho que isso, na hora de desenvolver as fintechs, até mais do que em outras cadeias, né? Assim, eu acho que isso é até mais válido do que em outras cadeias. Agora eu vou botar um tema aqui na nossa roda, que é um tema que, tradicionalmente, quando a gente conversa com qualquer um que já está no mercado de forma mais tradicional, que é o nosso caso, por mais que seja um mercado bastante novo, gera um certo desconforto, que é o equity crowdfunding. A gente reconhece que no Brasil a regulamentação ainda está muito embrionária, comparado principalmente ao que você tem de crowdfunding, principalmente em Israel. O mercado de Israel está muito, muito bem organizado com isso, o mercado europeu também está muito bem organizado com isso. E como é que vocês enxergam o equity crowdfunding como um agente dentro desse mercado de fintech? E aí eu vou começar com o Anthony, que é a praia dele. Eu sou um equity crowdfunding, né? Então... bom. Como eu falei, no Reino Unido também é impressionante o que tem feito, né? Eu acho que assim, a proposta de valor, né, pro investidor é muito clara, você ter acesso a isso, né? Antes era uma coisa destinada, né, a poucos, e eram investidores institucionais, né, que podiam aportar em startups, e hoje isso já começa a ser uma realidade, né, através de plataformas que são aprovadas pela CVM, né, o xerife aí do mercado de capitais. Então tem toda uma segurança aí, né, e um framework já estabelecido do que a pessoa está investindo,
Isso é conhecido no mercado, né? E tem plataformas que são reguladas, né? Então, é uma forma de diversificar investimentos e quem não queria ter investido no Nubank quando eram 10 pessoas numa sala? Então, eu acho que a proposta está muito clara. E para as startups, é uma forma muito mais rápida de você captar. Você está, né, questão aqui do gap de mercado, né? Vale da Morte, que a gente comentou aqui. Hoje você tem uma alternativa, que é 100% online, você tem um processo que você passa de análise, e aí passando você tem acesso ali a uma base, né? Hoje a gente tem mais de 27 mil né, investidores, pessoas que estão procurando ali diversificar a carteira, investir em startups. Então, a gente basicamente, né, traz essa proposta de um acesso a um capital para você crescer e chegar ao próximo estágio, né? E é muito mais rápido. A gente tem, ano passado, a nossa média das captações foram de 30 dias. Né? A gente teve algumas empresas que captaram em 2 dias, como eu comentei, 4 milhões em 9 dias. Então, é muito mais rápido. E a gente tem ali na nossa base também o Smart Money, pessoas então que são executivos, que já cresceram seus negócios, venderam e viram o retorno que isso dá, e estão interessados em ajudar empreendedores, né? E ver isso futuramente acontecer de novo, né? Lá nos Estados Unidos tem muito essa onda dos empreendedores. Reid Hoffman é um desses, que, né, parte do capital dele, que ele fez, né, nas startups, LinkedIn, ele vai investindo em startups, ele quer retornar, né, isso para a sociedade, e também, lógico, ele sabe que pode dar um belo de um retorno para ele. Então, a gente tem isso também na nossa base, e é uma forma muito mais rápida, né, de você captar, muito eficiente. Os termos de investimento também são termos que vão ajudar a empresa a continuar crescendo. Em geral, é muito positivo para o mercado como um todo. Eu acho que é isso. O bottom line é isso. É uma alternativa, uma fintech, e a gente está conseguindo aí desenvolver a economia do país. Eu tenho uma pergunta do chat e depois eu vou abrir para a pergunta da plateia. Boa noite. Milene Pereira pergunta: eu tenho uma pergunta. Algum palestrante tem utilizado a inteligência artificial para inovar no seu negócio nessa área financeira? Bom, eu acho a pergunta bem ampla, né? Eu acho que todos nós utilizamos sempre hoje para análise, mas é bacana. De repente é uma pergunta que dá para jogar para os três, cada um na sua área. O que a inteligência artificial hoje está fazendo de diferente em cada nicho de negócio? Bom, não precisam brigar para começar. Eu tenho buscado investir, né, em inteligência artificial, não, mas assim tem muitos fundos, né, assim, que têm usado o conceito de máquina para poder qualificar os projetos, qualificar os empreendedores, assim, é quase que substituir o processo tradicional de escolher, avaliar o projeto, né? Então, como é que a gente avalia um projeto? A gente cria, entre aspas, uma esteira, né? Assim, então, eu começo conhecendo as informações do empreendedor, de mercado, aí eu tento aprofundar isso um pouco mais. Se as validações são positivas, eu passo a criar um plano de investimento com ele. Nesse meio tempo, eu vou conhecendo melhor o empreendedor, vendo se tem um fit com a gente, se não tem. Enfim, então tem uma esteira, né? Então tem alguns fundos já utilizando, e até o fundo Anjo do BNDES, né, junto com a Domo, ele acaba utilizando parte desse processo, ferramentas e algoritmos de validação. Olha, empreendedores com esse perfil tendem a ter projetos mais, né, assim, mais bem-sucedidos. Para esse tipo de negócio, de mercado, que tem esse histórico de crescimento. Então, assim, a gente não utiliza na Fundepar essas ferramentas ainda, né, assim, mas a gente busca investir muito em empresas que têm inteligência artificial embarcada nos seus processos, né? Bom, no nosso caso é a mesma coisa, né? Acho que a pergunta veio muito em função disso. Existem algumas plataformas de investimento usando inteligência artificial para fazer seleção de projetos.
A gente ainda conta com a inteligência humana mesmo, né? Artificial ainda não chegou nos nossos modelos, mas a gente investe muito em inteligência artificial. Então a gente tem desde inteligência artificial aplicada à empresa, a uma Lotec, a empresa de jurimetria, que pega toda a base de dados jurídicos do Brasil e faz predições a partir desses dados, do tipo, qual é a probabilidade de uma causa ser ganha em determinada vara, enfim, por que há tanta concentração de causas num determinado espaço, qual que, né, em que vara tem uma probabilidade de ser bem sucedido, enfim. Com base em inteligência artificial, até passando pela área de saúde, de empresas de diagnóstico e fintechs, inclusive, né? Utilizando inteligência artificial para fazer sistemas de detecção, sistemas de relacionamento peer-to-peer, enfim, para aumentar a probabilidade de sucesso entre os casamentos, entre os matches. Tem bastante coisa acontecendo, mas no nosso processo, especificamente, não. Inteligência artificial é um tema, e é um tema onde tem muita demanda no programa. Então, a gente tem uma categoria de inteligência artificial, e a inteligência artificial é transversal, né? Ela se aplica a praticamente todas as áreas de conhecimento. Então, é um tema onde normalmente a gente recebe um volume muito grande de propostas. E na Exceed? Em relação à Exceed em si, a gente, lógico, está de olho nisso. A gente sabe dos benchmarks, lá fora tem as plataformas que já utilizam muito para a questão de seleção, né, de startups, já fazer uma coisa mais automática. Em relação à questão de seleção de startups, é uma coisa que a gente está muito de olho. Inclusive, a gente acabou de concluir uma captação de 2,5 milhões para uma empresa chamada Nama, que é de inteligência artificial de São Paulo, que é referência em chatbots. Então, eles fizeram chatbots de algumas grandes empresas, inclusive o da Magazine Luiza foram eles. Então, assim, é um setor que está muito quente, a gente está muito de olho, a gente sabe que tem, no caso, por exemplo, da Nama, né, é uma questão é uma quebra de paradigma de como você lida com os clientes, né, as empresas lidam com os clientes, né, então é muito mais eficiente isso. É impressionante, eles até comentam que eles fizeram do Poupa Tempo lá de São Paulo, Poupinha, um chatbot, e muitas pessoas, quando eles foram medir assim, os indicadores do sucesso, um deles foi quantas pessoas deram obrigado, seja feliz, fique com Deus. Porque é impressionante, a troca de conversa era muito interessante. Então, sim, a gente está de olho, a gente acabou de concluir essa captação, a gente sabe que é o futuro e a gente está super perto aí, analisando futuras oportunidades para colocar na plataforma e os investidores poderem acessar isso. Perfeito, vou abrir agora para as perguntas da plateia. Bom. Bom, meu nome é Abdu, né? A gente tem todas as discussões, eu acho que essa é a fase que a gente está, falam muito em equity na hora do investimento. Agora, existem algumas plataformas que estão trabalhando com a tokenização, tanto de bens quanto do próprio business, sem necessariamente a transferência de propriedade de ações ou de cotas da empresa, o controle. Vocês estão vislumbrando isso para o Brasil já? Isso está no radar de vocês? Como é que está isso? Posso falar um pouquinho. Assim, a gente teve aquele boom dos ICOs, né? Teve muito isso. Lógico, a CVM está de olho. Lá fora, isso ainda não foi, né, assim, definido ainda. E, a princípio, não foi muito bom, não. Teve muito fraude, muita coisa ruim que aconteceu. Então, a SEC lá dos Estados Unidos está bem de olho e está atuando assim forte. Aqui é uma questão mesmo eu acho que entender o que isso vai trazer de bom, né? Eu acho que o blockchain é uma coisa bem interessante, né? E acho que faz um sentido, sim, né? A gente utilizar dessa tecnologia. E é aquilo, assim, se a gente estiver falando de ofertas públicas de valores imobiliários, né, a CVM tá de olho. Acredito que tecnologias mais eficientes podem vir, assim, a compor aí a parte de captação online. Uma questão de tokens, né,
assim, é uma coisa para acompanhar também, mas eu acho que o blockchain é mais interessante aí nesse sentido. Alguém mais? Opa. Boa noite, Caio Laine. Gostaria primeiro de saber qual que é a estratégia de saída de vocês quanto ao investimento que vocês realizam, tanto do fundo quanto da Exceed, e mais especificamente para a Exceed também. Eu gostaria de saber como ela se posiciona na questão da estratégia de saída e se teria uma opção também, alguma função de oferta secundária do ativo comprado. Obrigado. Bom, acho que como tem duas para Exceed, vamos começar com o Funepar. Tá bom. Não, a gente começa a trabalhar a saída das empresas no dia que a gente investe, né? Assim, mas na aprovação do plano de investimento tem já alternativas de saída mapeado, e aí a gente começa a trabalhar em paralelo do empreendedor, obviamente que é um empreendedor focado ali na criação de valor para a empresa, e a gente começa a trabalhar essa saída em paralelo. O fundo nosso de 10 anos, a gente está no primeiro ano de investimento, a gente faz mais 4 anos de investimento, depois mais 5 de desinvestimentos, e aí tem as regulações CVM, a maioria delas, né, assim, desde put, de repente devolver para o empreendedor, ter os drags e os tags, que são, né, bem temidos por grande parte dos empreendedores, né, assim, isso tudo para trazer uma certa liquidez para o fundo, que tem que finalizar ali no 10º ano, né? Então... FINEP? Bom, no nosso caso a gente também tem esses mecanismos contratuais de proteção, né? No geral a gente não quer usar, né? Drag a gente nem tem, porque a gente não tem interesse em dragar, ainda que existam drag alongs nos contratos. Eu particularmente não conheço nenhum caso onde a cláusula tenha sido executada. No geral há um consenso entre os investidores e os acionistas. Quando a venda é boa para todo mundo, isso normalmente não é um problema. O que a gente faz no FINEP Startup, na verdade a gente está começando a fazer porque o programa é novo, o primeiro evento vai acontecer agora, o que a gente espera de saída de fato é uma saída para uma venda estratégica, normalmente para um comprador corporativo. Então a gente atrai as corporações para o processo de seleção. Então, no nosso processo de avaliação, são 3 etapas, né? Uma avaliação de plano de negócio, uma avaliação, os 75 melhores vão para uma banca e os 30 melhores passam por uma due diligence. Nessa banca, cada startup é avaliada por 8 entidades e a gente convida 5 do mercado, dentre eles investidores corporativos já com potencial de compra dessas startups, e a gente realiza um evento por ano de apresentação, de exposição, de networking das empresas da carteira com potenciais compradores. Normalmente da nossa rede, investidores corporativos e fundos, né? A gente entende que normalmente a saída para um estratégico é melhor que uma saída para um fundo, uma venda secundária, que é uma possibilidade, não é o que a gente espera, e com muita sorte a gente espera aí aproveitar alguns IPOs também, né? Bom, agora, Exceed. Em relação a Exceed, na verdade a gente não é um fundo, né? A gente não investe, então a gente não tem a nossa estratégia de saída, né? Mas a gente, como foi mencionado, a gente também, né, os investidores que investem pela plataforma têm todos esses termos, né? E o que a gente apresenta é justamente estratégias de saídas que a gente visualiza, né, para o investidor. E também nesse sentido, né? Hoje você não tem um mercado para negociar participação em startups. Então, a principal liquidez desse investidor é uma venda da startup para um player estratégico, né? Então, é isso que os investidores visam, né? A longo prazo, poderem vender a participação, né? Exercendo uma cláusula de tag along, por exemplo, e um investidor estratégico adquirindo o controle societário da startup. Em relação ao mercado secundário, né? É interessante, assim, a gente... Hoje não é permitido pela CVM as plataformas operarem um mercado secundário, e é uma questão assim, né, também de desenvolvimento do mercado. Hoje os investidores eles podem sim fazer uma venda da participação deles, né, de uma maneira privada, mas as plataformas em si não podem operar assim, um mercado secundário. Tem uma questão de tomada de decisão do investidor, né, o que o investidor que já tem a participação utilizou para tomar uma decisão diferente do outro que vai comprar. Então,
né, os riscos envolvidos, etc., são um pouco diferentes. Mas o que a gente vê no Reino Unido, por exemplo, isso hoje em dia, as plataformas lá têm 7, 8 anos, né, e elas começaram só agora a fazer um mercado secundário lá, assim, né, com uma estrutura. Então, tem uma plataforma que toda terça-feira ela abre, Trading Tuesday, ela abre, e aí só os investidores que são da plataforma, então não são externos, podem negociar internamente as participações deles, e a plataforma intermedia isso, ela faz um valuation ali, né, do momento da empresa, e aí opera isso assim. Então é limitado, né, e hoje o volume é muito baixo, demorou 7, 8 anos, então tem que ter um tempo aí também para o mercado se desenvolver, né? E só para complementar o que o Antônio está falando, eu diria que em mercados menos maduros em relação a essa indústria, de uma maneira geral, há muito pouca propensão para secundário, né? Principalmente nesse estágio, né? O investidor, normalmente, ele quer fazer uma oferta primária onde o dinheiro vá para o negócio, porque certamente há uma simetria de informação. Quem está lá dentro tem mais informação do que quem está fora. Você está colocando dinheiro numa empresa onde quem tem mais informação está querendo sair, a coisa parece esquisita. E um ponto que o Euler colocou também, que eu acho que é importante enfatizar, é essa avaliação da saída na entrada, né? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz para toda proposta que a gente avalia no processo de investimentos. Quem compraria esse negócio, né? A indústria de venture capital, principalmente, de novo, em mercados pouco maduros, ainda com baixa dinâmica de operações de aquisições, ela é muito cruel quando você fala em saída. Então, a gente cansa de ver casos, a gente tem uma carteira muito grande, já chegou a 220 empresas, hoje tem 180. A gente cansa de ver casos de empresas onde o gestor fez um bom trabalho, a empresa cresceu, aumentou o faturamento, gerou mais emprego, desenvolveu produtos novos, mas o mercado é pouco líquido, o gestor não consegue dar saída para a operação, pelo menos não a saída que ele espera. Então, a gente, como governo, a gente sempre está preocupado com duas grandes métricas, né? Uma de impacto, uma social e uma financeira, né? Eu diria que na maior parte dos casos o impacto social ele é alcançado no apoio que a gente faz nessa indústria. O retorno financeiro ainda nem sempre, mas tem vindo também. Mais dúvidas? Vamos lá. Boa noite, parabéns pela muito ilustrativo. Eu estou montando uma fintech também, só que é uma agrofintech, buscando financiamento agrícola, né? Contempla também, eventualmente, uma plataforma eletrônica nos termos da 588. Né? A gente está buscando também as mesmas dúvidas, né? E eu falo abertamente que a gente já chutou o balde de tentar buscar recursos. Tá? Tive com o Ivan André Motiel, vice-presidente do Banco do Brasil. Fui pedir uma linha de crédito para ele. Ele falou o seguinte: primeiro, você não tem fluxo de caixa. Claro, a CVM começou em 2017. Segundo, ele olhou no meu rosto, aqui foi num evento aqui na Sociedade Nacional de Agricultura, tinha tantas pessoas quanto aqui, e ele falou: olha, você desculpa, você não vai ver dinheiro nenhum no Banco do Brasil porque você é meu concorrente. Eu me senti o Bill Gates, né? Entendeu? Então, muito obrigado, tchau, tô tentando captar recursos até agora. Então, a minha pergunta é a seguinte: existe um bloqueio dos grandes bancos, a gente que é normal, eu tenho um terreno lá, um apartamento para tentar financiar meu projeto, não consigo aprovar em função desses pontos, né? Então, eu estou tentando perguntar para vocês que têm acesso a funding, como é que está o ânimo internacional? Porque a gente tem também mostrado projetos em Singapura, Estados Unidos, Israel, ninguém está botando grana aqui, entendeu? É a questão da Previdência, aí passou, aí não passou, aí agora o negócio da reforma fiscal, sempre tem um motivo e não tem dinheiro. A gente está todo mundo aqui num tremendo desespero, né? Eu já fiz uma pergunta também para outro banqueiro, já que eu estou financiando o safra agrícola, né? E perguntei: cara, você come um CDB na hora do final de semana, assim, né? Você come no churrasco ali, você come, né, mandioca com título público, entendeu? Eu estou tentando financiar a produção e não vejo grana, né? Tem mais de 2 mil hectares prontos para serem produzidos, não tem dinheiro e fica todo mundo procurando. Trabalho tem. Cadê o funding internacional? Essa é a minha pergunta. Bom, assim, eu não conheço seu projeto, né, para falar, cara, vamos, né, assim, mas está lá, ó, www.fundepar.com.br/seed4science,
e a gente vai ter o prazer de conversar sobre o projeto, né? Assim, aí tem o que eu falo é o seguinte, tem um tipo de investidor para cada tipo e estágio de projeto. Tem que fazer a primeira pergunta, será que eu estou falando com os investidores certos? Né, assim, claro, o Banco do Brasil não vai te financiar como startup, porque ele está com medo. Mas quem sabe o BS2 ou o Itaú fala, cara, eu topo te financiar porque eu estou vendo que eu vou poder te incorporar depois. Então, assim, não quer nem dizer que porque ele é concorrente ele não vai ser. Às vezes pode ser o canal errado, né? Assim, cara, o Itaú talvez pelo Cubo, né? O Banco do Brasil eu não conheço, para falar a verdade, nenhum programa de investimento em startups deles, né? Aqui, ó, em São Paulo, tinha SP Ventures com fundo só para agro, né? Assim, talvez você até conversou com o Jardim lá e com o Lobão e o que eles colocaram, cara, não está no estágio, está na fase de ideia, né? Então, assim, o que eu coloco cara, o processo de captação, ele é um processo doloroso, né? Assim, pedir dinheiro é difícil, conseguir dinheiro é difícil para todo mundo, né? Aliás, eu estou 3 anos trabalhando com investimento, antes eu era empreendedor, e aí meu trabalho era pedir dinheiro, né? Aí fui para o fundo, né? Fui para dentro do fundo e falei, cara, que legal, né? Agora eu vou dar dinheiro ao invés de pedir. E aí, uma semana caiu por chão, né, cara? Eu continuo pedindo dinheiro para poder investir nas empresas ou nas empresas investidas, né? Então, eu acho assim, tem que entender, tá? Acho que tem que entender o que é o projeto e que ponto que você está querendo captar, porque acho que para cada investidor, para cada tipo de projeto, existem investidores e alternativas diferentes. Dinheiro internacional tem bastante também, tem bastante, né? Estão distribuídos em vários fundos, em várias famílias, né? Só para complementar também e ratificar o que o Euler estava colocando, de fato, sem entender a dimensão, até quanto você precisa de dinheiro, é difícil fazer alguma recomendação. O fundo SP Ventures, infelizmente, é um fundo que já está na fase de desinvestimento. Ele ainda está operando, mas tem uma sobrinha ali de recursos para follow-on, não está mais investindo. É um fundo, inclusive, que a gente é cotista. É um fundo para agro, né, específico para agro. Você falou que a sua solução é uma plataforma tecnológica, né? Se for algo que envolve tecnologia, existe a alternativa do InovaCred, que é uma linha de crédito para inovação que é operada, se você está no Rio, pela AG Rio, com recursos da FINEP. Como garantia para você não é um problema, e você está cogitando a possibilidade de tomar um crédito, eu não sei qual o volume que você está pensando, seria uma alternativa viável. Enfim, tem alguns editais de apoio à inovação, mas aí depende realmente do volume de dinheiro que você quer. Eu não sei se você quer um recurso para o desenvolvimento ou para, de fato, fazer o financiamento das operações. Se você quer crédito, mas você estaria disposto a dar a participação da empresa? Não, eu vou fazer meu merchan aqui também, então www.exceed.com. É de graça, você aplica lá, a gente recebe as suas informações e nossa equipe analisa. A gente faz de 300 mil até 5 milhões, dependendo do estágio da sua empresa. Inclusive, a gente teve uma empresa de drones para agricultura que foi investida da SP Ventures, que captou uma rodada com a gente ano passado. Então, a gente é generalista, a gente está olhando tudo. Assim. Se fizer sentido em relação... Até a gente apresenta isso no site, né, ao que a gente busca ali, né, nas startups. A gente não olha só 1, 2, 3 setores, a gente está olhando tudo. E a gente inicia uma conversa e tem nosso processo interno de análise para seleção de startups. E já que é para falar de merchan, vou fazer um também. O INEX, o Hub de Pesquisa em Experiência, Inovação e Tecnologia do IBMEC, tem um núcleo de estudo em Agrotech. Então, a gente não tem ainda a disposição do funding para você, mas aqui estão os contatos e precisando de pesquisador, essa é a casa. Melhor do que o outro, foi não? Porra, cara. Sentiu firmeza agora, né? Olha aí, ó. Mais alguém? Vamos lá? Boa noite, Gerson. Eu vou na mesma linha do amigo lá. Eu não tenho um terreno, não, para dar como uma garantia. Mas já vendi minha casa, já estou num apartamento. Experiências aqui. A FINEP. FINEP, mandei um projeto para lá tem alguns anos.
já empreendo há 9 anos, mas não fui aceito, porque faltou uma garantia. Na época não tinha a fundo perdido, né? Tive que fazer com uma garantia e era só uma residência e não pude fazer. EQCID, tentei também. Eu mandei para lá um projeto, mas não passou no crivo de vocês lá de área de interesse. Não tentei com a Fundespar, né? Acho que é o próximo passo, né? Nós temos uma fintech agora, estamos na fase embrionária. O que eu tentei antes não foi uma fintech, foi na área de cyber, mas continuo tentando e perseverando em buscar o financiamento. Hoje eu percebo que nós temos um problema sério em capital de giro, né? Porque os recursos, principalmente em tecnologia, a galera de tecnologia tem salários muito mais altos do que antes, então pedem muito. É difícil manter uma equipe boa com salários mais baixos, para você trazer gente boa é caro, e buscar esse investimento não está sendo muito fácil, não. Mas com o dia de hoje, pelo que eu estou vendo aqui, acho que tem uma esperança maior. Então não é tanto uma pergunta não, mas é um otimismo no que eu estou vendo aqui. Eu espero, pelo que vocês falaram hoje, que tem mais dinheiro rodando hoje, seja um pouco mais fácil do que há 5, 4 anos atrás. Mas eu vou voltar lá e tentar bater na porta de vocês de novo daqui a pouco para tentar. Tá. Obrigado. E só para comentar também, hoje tem as plataformas de peer-to-peer lending, né? Que você falou sobre capital de giro, então 100, 50 mil valores menores para cobrir ali alguma coisa, faz muito sentido você também dar uma olhada nelas. A gente tem mais uma pergunta ali no fundo. Só um comentário aqui também, assim, obrigado pelos comentários. Assim, outro dia rodou num grupo de investidores, quando o Uber fez o IPO, né, assim, vários e-mails de pessoas que deram negativa para o Uber, né? Assim, então, e tem uma estatística que para os Estados Unidos, né, para o Brasil, ela seja talvez diferente, é que você recebe 20 nãos para um sim, né, assim, para cada prospecção que você vai fazer a rodada de captação. Mas você só precisa de um sim, né, assim, você não precisa a princípio, né, assim, você vai, então 20 nãos para um sim. Então, assim, não é fácil, né, assim, e não quer dizer que você foi na FINEP, foi na Fundepar, na EQCID, que o projeto é ruim, né, assim, não quer dizer isso, né, não quer dizer, talvez aquele momento, ou aquela tese, ou aquela interlocução, né. Então, por exemplo, quando a gente fala de... outro dia chegou um cara e falou assim, eu quero construir um prédio. Cara, não sou um fundo para financiar um prédio. Mas vai ser um prédio de tecnologia. Cara, assim, não sou eu que vou financiar o prédio, entendeu? Assim, deve ser super inovador o projeto em termos de desenvolvimento, mas não dá, né, para esse tipo de investimento. Então, se não desanimar, né, assim, eu acho que esse é um ponto. Olá, sou a Fernanda. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Hoje a gente vê que o ecossistema tem mais de 500 fintechs, né, e cresce numa velocidade expressiva, ao meu ponto de vista. E o que vocês entendem que hoje é um diferencial para você estar neste ecossistema? Porque a gente vê um crescimento rápido, né, nesses players, mas até que ponto ele tá sendo um diferencial, e como que vocês entendem que dá para fazer um crescimento para essa empresa, não só olhando o mercado que ela está, mas se tornar uma Nubank, ou enfim, ganhar escala de fato. Hoje a gente entendendo que nós somos um país pouco digitalizado, né? E eu acho que as fintechs elas vêm com uma tendência muito... Rio, São Paulo, e a aplicabilidade é boa, mas como de fato eu ganhar escala nesse ambiente que a gente tem hoje? Eu vou... Não sou, mas estou aqui mediador, né? Só uma informação, o Fintech Lab levantou 550 relevantes. Então, a gente tem muito mais do que essas 550 relevantes hoje no Brasil. Concordamos que efetivamente não somos um país digitalizado, isso é um fato, é só pegar estudos estatísticos, não dá muito trabalho. Mas uma coisa interessante, alguns meios de pagamento com foco em crescimento social, por exemplo, o Banco Maré, ele já está abrindo nas regiões carentes do interior do Nordeste. Então, é um sistema de fintech que precisa de digitalização, que vai obrigar as empresas a fazer também esse tipo de investimento. E agora eu passo para os colegas.
A pergunta é boa e a gente já acabou, acho que, tangenciando um pouco o assunto, né, em relação ao crescimento do volume de startups. Eu acho que, de novo, se dá pelas oportunidades. De fato, acho que existe uma série de oportunidades em função da digitalização, em função da qualidade de prestação de serviços e em função das especificidades que o Euler colocou, né, aquela coisa de você identificar um nicho específico, e tem muita gente atentando para esses nichos, né? As pessoas cada vez mais querem atendimentos personalizados, individualizados, né? Então, se você acha um nicho qualquer e você consegue atender com qualidade, a possibilidade de você ter sucesso é muito grande. Obviamente, se você tem uma boa solução tecnológica, se você tem um bom atendimento, enfim, se você tem capacidade de entregar aquilo que você se propõe e a resolver o problema que você se propõe a resolver. Tem uma outra questão que é em relação... Você falou de digitalização, né? Tem outro problema que é a desbancarização, né? Tem um volume enorme de pessoas desbancarizadas e isso abre uma oportunidade também enorme de inclusão, 24% da população, de inclusão dessas pessoas. A gente tem algumas startups que fazem esse tipo de trabalho, desde contas digitais para pessoas desbancarizadas, até a possibilidade de acesso a alternativas de investimentos. Uma dessas startups que oferece acesso a alternativas de investimentos para pessoas de baixa renda acabou de ser avaliada, vou falar o valor porque, né, eu não falei o nome, não tem problema. Acabou de ser avaliada a R$200 milhões, uma startup que fatura algo em torno de 4. Então, assim, só para a gente ter uma ideia das expectativas que criou em relação ao que essa startup está oferecendo, ao tamanho do mercado que ela opera. A gente tem uma startup também, aí voltando à questão do nicho, né? Que era uma pessoa que trabalhava na indústria de incentivos comerciais. Então, por exemplo, uma fabricante de celular, quando bota o celular para vender numa loja, ela dá um incentivo para o vendedor que vende mais aquele produto dela. E hoje o mercado de incentivos é um mercado completamente sem controle, né? O incentivo ainda é dado no voucher. O gerente comercial tem um bolo de voucher lá e ele perde aquele negócio, ele não sabe se ele distribuiu adequadamente, ninguém tem controle, o cara não sabe se realmente deu um incentivo e o cara está trabalhando para vender aquela solução, não sabe se o vendedor realmente conhece bem o produto que ele está vendendo. E ele desenvolveu uma plataforma para fazer a parte toda de compliance dessa operação de incentivos. E a operação acabou virando uma fintech, porque ele dá um cartão pré-pago para o vendedor, tudo que ele recebe de incentivo de qualquer fabricante que esteja cadastrado nessa plataforma cai naquele cartão e a empresa gerencia isso como um meio de pagamento. Além disso, ela pode dar treinamento para o empreendedor por dentro da plataforma, então ela sabe se realmente o cara está preparado ou não e consegue acompanhar quem realmente está entregando mais, está vendendo mais, está se dedicando mais tempo para aquela solução. Então, é um nicho muito específico. Então, acho que as oportunidades existem de fato. Mas é claro, né, como em todo mercado que vira, onde se cria um boom, você vai ter uma série de projetos também que não apresentam tanta qualidade, que tem deficiências, e aí cabe a gente que está na outra ponta apoiando, financiando esses projetos, ter capacidade de filtrar. Eu acho que a questão do nicho, né, assim, só para talvez abrir um parênteses, porque a pergunta é como é que eu me diferencio, né? Normalmente é a pergunta que eu faço para o empreendedor, né? Assim, como é que você se diferencia, né, nisso aí? Por que você quer querer um investimento meu, né? Assim, o que leva a isso, né? E eu acho que o nicho ele traz duas coisas que normalmente ajudam o empreendedor a se diferenciar, né? Primeiro, em relação à equipe, a capacidade de execução, né? Então, se eu falo de um negócio, cara, eu já vou começar pegando 200 milhões de habitantes, o Brasil inteiro, eu falo, cara, você tem que ter uma rede de relacionamento invejável, né, assim, que talvez, né, assim, ninguém vai ter para poder conseguir chegar nesse mercado muito rápido, né, assim. Investimento. Então, eu falo assim, cara, assim, eu não acredito que você vai conseguir executar esse plano, por mais inovador os features me parecem ser, por mais diferenciar os features, né? Assim, quando você vai para o nicho, e aí já te dá uma maior possibilidade de ter um relacionamento adequado nesse canal, nesse meio, e aí sim você fala o seguinte, cara, eu vou me diferenciar nesse nicho, porque hoje quem está atendendo mal por isso, por aquilo, né? Assim, então eu acho que é só o parênteses que eu acho que é a questão do nicho, e assim, o nicho
essa curva da inovação, né? Assim, você tem lá os early adopters, depois vai crescendo até ganhar o mercado inteiro. Às vezes esse nicho vai ser a parte inteira do early adopters, e aí depois você consegue expandir para outras aplicações, né? O quinto andar sendo a fintech pode ser a fintech para outros negócios que não imobiliários, né? Assim, então Algum ponto, doutor? Não tem muito mais a acrescentar, mas só dando um exemplo, a gente fez algumas captações para peer-to-peer, plataformas de peer-to-peer lending, mas no modelo onde uma empresa né, de pequeno porte, ela vem, quer captar dívida, né, um empréstimo com a peer-to-peer, e aí investidores, pessoas físicas, podem investir, né, e tem ali um retorno, uma rentabilidade ali, né, ele ganha mensalmente um valor. Isso a gente tem acompanhado aí, tem surgido bastante, né? Mas aí a gente captou agora para a Mutual que o modelo de negócio dela, em vez de ser um PJ com pessoa física, era pessoa física com pessoa física, né? Então ela buscou ali um nicho, que foi a primeira que a gente conheceu, acho que é a única, não sei, pode ter outras agora, mas ela viu isso, viu que tinha ali, né, um diferencial competitivo forte, e aí é questão de ser mais rápido, né? De você juntar uma equipe boa, execução, como o Euler falou, e você, com funding, conseguir crescer rápido. Bom, a gente está encerrando. Queria agradecer ao Rafael, ao Euler e ao Anthony. Muito obrigado, foi muito bom. Mais uma vez agradecer à professora Maria e ao professor Felipe pelo convite. Amigos, e ao IBMEC. Trazer o Globo de Prata dos nossos amigos aqui, terminando mais esse painel, para já fazer a transição rapidamente para o terceiro e último painel da noite. Estamos muito felizes e honrados de tê-los aqui como parceiro fundador do INEX.